Vamos falar sobre o que hoje? Sobre a descoberta de uma múmia grávida. É isso mesmo, produção? Então bora nós, essa história é interessante, hein? Vamos lá, então. Oi, meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E eu vou falar um pouquinho mais baixo hoje, porque eu estou gravando esse vídeo bem tarde. Um grupo de pesquisadores poloneses está afirmando que encontrou o único espécime conhecido de uma múmia de uma mulher egípcia que foi mumificada enquanto ainda estava grávida. Então, assim, é o seguinte, esse grupo é um projeto que existe desde 2015 e que atua no Museu Nacional da Varsóvia. E o intuito deles é fazer exames de raio-x e tomografias em múmias desse museu para procurar entre as bandagens artefatos, naturalmente saber causa de morte, patologias, ou seja, doenças, técnicas de mumificação, esse tipo de coisa. Então, essa múmia em questão estava dentro de um sarcófago, o qual tinha sido analisado na década de 1920. E dentre as análises que foram realizadas nele, estava, logicamente, a tradução do que tinha escrito nesse sarcófago. E de acordo com as inscrições, esse ataúde pertencia a um homem que era escriba e sacerdote. E o nome dele era Rod Gerhut? Era esse? Rod Gerhut. Pois é, né? Então, a múmia foi assumida como sendo a de um homem. Porém, quando essa múmia passou por um raio-x e por uma tomografia, foi descoberto que não era um homem coisíssima nenhuma. E o mais interessante foi a descoberta da gravidez, né? Que ela ainda tinha um bebezinho em sua barriga. E o interessante é que vocês olhando a tomografia, eu vou botar aí a imagem para que vocês possam ver, que foi notado esses embrulhos e quando eles olharam com atenção, perceberam que em um deles estava o útero. O útero basicamente tinha sido embalsamado e dentro dele ainda estava um feto. Dentre as imagens que foram liberadas, eu não consegui ver nenhuma que dava para ver o feto, tal. Eu acho que essa imagem só está no artigo qual você tem que pagar para poder ler, infelizmente. Daí o que os pesquisadores acreditam que ocorreu é que no momento da evisceração dessa mulher, quem assistiu ao meu vídeo aqui do canal, Mumificação no Egito Antigo, eu acho que esse é o título, Mumificação no Egito Antigo, vocês poderão ver o passo a passo da Eita, não tá saindo. Vocês poderão ver o passo a passo da mumificação egípcia. Daí, no momento da evisceração dela, o útero foi retirado, assim como os outros órgãos, e ele foi embalsamado com um bebezinho dentro. Eu não sei dizer se o bebê foi embalsamado, é uma informação que não tive acesso, mas pelo que eu entendi das entrevistas com os pesquisadores, é que o útero foi embalsamado e o bebê não foi retirado do lugar. Daí, não só o útero foi mumificado, mas os outros órgãos também. E esses embrulhos que vocês estão vendo aí na imagem são justamente o útero e os outros órgãos, ou seja, ela não foi eviscerada e os órgãos mumificados e colocados em vasos canópicos como usualmente ocorre na mumificação egípcia. Não ocorreu isso. Agora, por que o feto não foi retirado do corpo da mãe? Porque, pelo que a gente sabe sobre a cultura funerária egípcia, é que os bebês, mesmo aqueles natimortos, eles eram mumificados separadamente e colocados em seu próprio recipiente. Mas nesse caso aqui, eles preferiram deixar o bebê dentro do útero e colocar de volta no corpo da mãe. Então, isso é uma coisa que realmente chama muito a atenção. Nós temos outros exemplos de grávidas no Egito Antigo, e eu vou voltar a esse assunto também mais tarde. Mas, de qualquer forma, essa situação aqui realmente é algo que chama, a atenção. Por que isso foi feito, sabe? É uma pergunta que está em aberto. Daí, como eu separei aqui, em uma das entrevistas, um dos pesquisadores comentou sobre o lance do estágio de formação desse bebê. Um dos pesquisadores apontou que no estágio de desenvolvimento dele, do bebê, seria mais difícil removê-lo do útero. Então, talvez os antigos egípcios teriam achado por bem mantê-lo lá dentro, mantê-lo intacto. Essa é uma das suposições. Outras sugestões, na verdade, ainda são perguntas em aberto. Como, por exemplo, será que eles deixaram o bebê lá dentro para que ele pegasse carona com a mãe para o além-mundo? E naturalmente, com a tomografia e o raio-x, a equipe conseguiu uma série de informações. São poucas, mas elas são relevantes. Como, por exemplo, de que essa mulher faleceu no século I antes da Era Cristã. E assim, só abrindo um parêntese rapidinho aqui. A forma como é que a gente data artefatos. Porque o pessoal fica, como é que os arqueólogos sabem exatamente quando é que uma coisa é de uma época e de outra?
São vários os fatores. Um deles é a datação por radiocarbono, o outro são datações, no caso de múmias, vendo a posição do que o corpo tá, se ele tá numa posição X ou Y, a forma em que a bandagem ela foi colocada, o tipo de amuleto que foi colocado, esse tipo de coisa. Então, no caso dessa aqui, talvez eles não conseguiram delimitar um tempo, um intervalo temporal histórico assim específico. Talvez é algo que eles ainda vão conversar, chamar outros especialistas para tentar ver exatamente qual período, intervalo histórico egípcio ela pertencia. Mas por hora eles só falaram que ela viveu e faleceu durante o século I antes da era cristã. E ela tinha entre seus 20 e 30 anos de idade no momento de sua morte, era bem novinha, até porque a taxa de mortalidade no Egito era por aí mesmo, e que possivelmente ela era da alta sociedade. Como é que eles sabem disso? Por conta da qualidade da mumificação dela. Esse vídeo tá difícil sair a palavra mumificação. Ah, outra coisa aqui que eu separei é que eles olhando o tamanho da cabeça do feto, eles determinaram que a moça estava em sua 26ª ou 30ª semana de gestação. E eu até separei aqui o que a antropóloga e arqueóloga da equipe chegou a dizer para a imprensa, abre aspas, quando vimos o pezinho e depois a mãozinha do feto, ficamos muito chocados. Agora imagine, é uma coisa que não se encontra. Eu não conheço outra história de pesquisadores que encontraram uma múmia que ainda estava com um bebê dentro da barriga dela. Aí imagine a cara deles quando eles pegaram a tomografia e começaram a olhar os cortes da tomografia, né, os cortes do corpo e tal, e de repente encontram um bebezinho lá dentro. Nossa, eu ficaria muito chocada também. E outro detalhe sobre a identidade dessa mulher, não se sabe quem é ela, é tanto que a equipe resolveu apelidá-la de Senhora Misteriosa do Museu, papapá, eu não lembro, e também nem anotei aqui. E além de não saber exatamente qual período histórico ela viveu, eles não sabem dizer de onde é que ela saiu, onde foi que ela viveu. Isso porque, de acordo com os registros, a múmia teria sido doada ao museu em 1826 e o doador teria alegado que ela teria sido encontrada em Tebas. Mas isso não está comprovado, até porque lá no século XIX, século XX, algumas pessoas, para dar uma... como é que eu posso falar? Uma elevada em seu produto, elas mentiam sobre a procedência da múmia ou do artefato. Não era incomum os vendedores de antiguidades chegar para os interessados e falar que é de Tebas, porque Tebas era conhecida, era bem famosa e todo mundo queria ter algo de Tebas. Então é possível que esse moço tenha sido enganado, ou ele próprio estivesse mentindo, ou ele simplesmente nem sabia de onde é que saía e resolveu dizer qualquer nome. Pode ser várias coisas. E uma coisa que me perguntaram muito, especialmente lá no Instagram, foi o porquê dessa múmia estar dentro de um sarcófago de um homem. E isso aqui foi essa fala aqui foi a equipe que chegou a falar em entrevistas. Eles falaram que provavelmente isso ocorreu porque os negociantes de antiguidades do século XIX teriam posto a múmia em um caixão qualquer. Aí, às vezes, só para deixar ela mais apresentável ou talvez aumentar o seu preço. E também tem outra questão, é que na antiguidade egípcia já ocorria saques de tumbas, sepulturas eram invadidas para o pessoal tirar os seus tesouros e papapá. Daí, alguns sacerdotes oficiais do local, quando encontravam essas múmias jogadas em algum lugar ou então já espoliadas, eles tendiam a colocar elas em outros caixões. Por exemplo, sei lá, do sacerdote escrito aqui, o Hor de Gerut. Talvez a múmia dele tenha sido espoliada, destruída, tiraram ela do caixão, né, antes de fazer tudo isso, deixaram o caixão de lado e sei lá o que fizeram com a múmia. Daí, depois que outras pessoas chegaram, talvez encontrou a múmia dessa moça abandonada em algum lugar e resolveram colocar dentro do caixão dele. Assim, especulando o que poderia ter rolado. E é bem provável que tenha sido isso que ocorreu, porque se vocês olharem a imagem da múmia, dá pra ver que ela tem um buraco na área do peito dela. E a equipe chegou a levantar isso falando que a área do pescoço também tá meio
remexida, como se alguém tivesse tentado arrancar as bandagens para tirar um colar ou talvez amuleto. Então é possível que tenha sido isso que ocorreu com a nossa querida múmia anônima grávida. E outro detalhe bem interessante, isso aqui chamou muito a minha atenção. Além do bebê, foram encontrados entre as bandagens amuletos funerários, dentre eles pequenas estátuas dos 4 filhos de Horus, que costumavam adornar as cabeças dos vasos canópicos. Por que isso chamou a minha atenção? Porque, embora essa senhorita ela tenha sido mumificada, os órgãos foram retirados de seu corpo, eles foram mumificados separados e colocados de volta no corpo, ou seja, não foram colocados nos vasos canópicos, os quais usualmente tinham a cabeça dos filhos de Horus. Amuletos com a cabeça dos filhos de Horus, esses amuletos que vocês estão vendo, foram colocados dentro do corpo dela. Então isso realmente chamou minha atenção, eu achei isso bem interessante. E eu sei que vocês vão perguntar isso, e já vou falando logo, não se sabe a causa da morte dela. Infelizmente, eles não têm essa informação e eles procuraram por patologias no corpo dela, por marcas de violência, coisas desse tipo, e não encontraram nada. Então, eles têm especulado que poderia ser alguma complicação relacionada com a gravidez. E pode até ser, porque nós sabemos através de registros arqueológicos que os egípcios tinham grande preocupação com a saúde feminina durante a gravidez. A gravidez era um momento muito complicado. É bem ao contrário de hoje, óbvio, porque hoje temos pré-natal, vacinas, remédios para cólica, uma série de coisas que ajudam as mulheres nesse momento. Mas no Egito Antigo não. Imagine só você passar por um parto sem peridural, sem saber exatamente qual é a posição do bebê, sem ter alguém ali que vai fazer uma ultrassom em você. Não tinha nada disso, era você pegar na mão de Isis e ir, gente. Daí, se existia muita preocupação porque muitas mulheres realmente morriam durante o parto, ou então seus bebês morriam, ou então os dois. Daí vocês me perguntam, Márcia, então onde é que estão as outras grávidas? Como assim só tem essa? O que aconteceu? E papapá, não existiam mais? Como assim? Como assim? Então, galera, já foram encontradas sepulturas de mulheres grávidas no Egito. Isso já aconteceu. Nesse sentido, essa múmia em questão, ela não é única. Mas, infelizmente, elas são raras. E os motivos podem ser variados. Podem ser tanto, talvez, uma questão funerária egípcia, que realmente eles removessem o bebê do corpo. Não sabemos se isso era o comum, o tradicional, não sabemos. Pode ser também a falta de comunicação entre pesquisadores. Alguém pode ter encontrado uma sepultura de alguém grávida e isso não chegou a parar na imprensa, ou então não parou em congresso, só ficou em algum relatório, isso acontece. Pode ser também por falta de perícia de algum escavador, porque sepulturas de crianças, elas são complicadas dependendo do local, porque como os ossos são mais frágeis, eles tendem a esfarelar com muito mais facilidade. E a propósito, quando saiu a notícia, o arqueólogo Zahi Hawass, ele foi procurado por um portal de notícias e perguntaram para ele o que ele achava disso. E ele falou que essa não é a primeira descoberta do gênero, já que ele tinha encontrado uma múmia grávida nas tumbas dos trabalhadores de pirâmides. Era uma mulher com nanismo que viveu há mais de 4.600 anos. Mas assim, gente, pelo que eu entendi dessa notícia, a qual vai estar junto com o resto das fontes que eu utilizei no nosso comentário fixado, pelo que eu entendi dessa notícia, não é de fato uma múmia, não é um corpo conservado, e sim um corpo esqueletizado, ou seja, que virou ossos. Aí, no caso, apesar de ser uma sepultura de uma mulher com um bebê ainda na área da sua barriga, não é uma múmia inteira. E tem outra descoberta que eu posso mencionar, que foi a de uma mulher núbia que viveu durante o segundo período intermediário. O seu corpo foi enterrado direto na areia, em um antigo cemitério nômade. Isso é bem interessante. E no caso dela, ela também não é uma múmia, ela já estava esqueletizada. E essa história, a propósito, eu já trouxe para cá pro canal, eu vou deixar o link no nosso cardzinho, beleza? Agora, a pergunta que não quer calar. Qual era a importância desse achado? Primeiramente, saber um pouquinho mais sobre a maternidade no Egito Antigo, um assunto que tem sido muito negligenciado mesmo. Então, ter essa múmia pode chamar a atenção de estudantes para querer saber mais um pouco sobre
sobre gestação e parto no Egito Antigo, vai que chama a atenção de pessoas para quererem trabalhar mais com isso. Além de nos ajudar a saber um pouco mais sobre a história da medicina voltada para essa área, que é tão negligenciada nos estudos, que é saber sobre maternidade. Outro ponto interessante é saber sobre tratamento funerário de bebês, que é outra área muito negligenciada. Felizmente, a arqueologia, falando em um contexto mundial, existem pesquisadores muito bons que trabalham com isso, sobre o lado funerário voltado para crianças. Esse ponto aqui foi separado pela equipe. Levantar discussões sobre a existência de um espaço no além-mundo para bebês é algo que a gente não vê. Eu mesma nunca vi discussões amplas sobre isso. E o outro ponto, esse aqui que eu separei, ampliar a discussão sobre as práticas religiosas. Vocês lembram do lance daquelas estátuas dos filhos de Horus ao redor dos embrulhos? Então, será que tem algum significado especial? Será que tem algo a ver com aquele bebê? Esse tipo de coisa. Sem contar de que, sobre esse lance de ter um espaço para recém-nascidos no além do mundo, será que os antigos egípcios achavam que... Ui, lá vai eu de novo derrubando o negócio aqui. Será que os egípcios antigos não achavam que existia um espaço para os bebês no além-mundo? Será que eles não cogitavam? Será que eles achavam que eles não tinham personalidade o bastante para ir para o além-mundo? E então os embalsamadores, sei lá, por decisão própria ou então da família, resolveram deixar o bebezinho lá dentro para que ele pegasse carona com a mãe para entrar no além-mundo? São muitas e muitas perguntas sem resposta. Talvez um dia teremos as respostas, talvez não, quem sabe. Enfim, essa é a historinha que eu trouxe hoje, essa pesquisa... Ui, de novo! Essa pesquisa maravilhosa que ainda está em andamento e provavelmente vai estar em andamento por muito tempo. Infelizmente, eu não tive acesso ao artigo original para poder ler antes para vir aqui falar com vocês, então eu tive que me basear em entrevistas que os pesquisadores deram para a imprensa. Mas qualquer coisa, se eu conseguir o artigo, se tiver algo mais interessante para trazer, eu trago aqui para vocês, beleza? Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo, deixe seu like, por favor, caso tenha gostado, óbvio, e se inscreva nesse canal caso ainda não seja inscrito. E uma novidade é que nós temos uma linha de camisetas e moletons, olha só! Caso vocês queiram conhecer, eu vou deixar o link no nosso comentário fixado também. Gente, muito obrigada mesmo por assistir. Eu vou ficando por aqui e até mais. Tchau!